a missão que me cabe aqui nesse empreendimento jornalístico, ou contra-jornalístico, é debater assuntos econômicos, que são informados em profusão. O Brasil é um dos países do mundo que divulga mais notícias econômicas. É muito difícil achar um jornal nos Estados Unidos ou na Europa que tenha tantas páginas de economia. Isso foi um pouco pedagogia da inflação, do tempo que tinha que ler o jornal para salvar a sua vida econômica até o dia seguinte. Mas, ao mesmo tempo que se divulga muita quantidade de material, há uma grande complacência da mídia, digamos, especializada em economia, com os verdadeiros problemas do Brasil. Eu acho que há uma baixíssima compreensão da problemática econômica brasileira ao se ler os jornais. Há muito mais um debate em torno de circunstâncias ocasionais, há um debate em torno de eventuais variações sobre o mesmo tema, mas se falar do assunto realmente não se fala. Por exemplo, agora chegou-se à conclusão que 40% das prefeituras não cumpriram com a lei da responsabilidade fiscal. Considerando que quem reclamou foi só quem sucedeu alguém, né? Porque o que foi reeleito não deve ter reclamado de não ter cumprido. Então, provavelmente, a quantidade de prefeituras que não cumpriu com a lei da responsabilidade fiscal, ela é enorme. E o debate, então, encontra-se no seguinte estado. De um lado, há as pessoas que estão aí desejando que se trate esse assunto com todo o rigor da lei e que se estabeleça aí a cassação ou a punição desses prefeitos todos aí. Como esses prefeitos todos aí são de todos os partidos, essa é uma solução, digamos, vamos falar assim, é uma solução razoavelmente romântica, achar que no país, no Brasil, vai haver uma cassação coletiva de 3 mil prefeitos. Isso é impensável. Então, o problema que a gente tinha que pensar, na verdade, é se perguntar o seguinte: por que razão é que tem que o Brasil ter 5.570 municípios, sendo que a maioria é uma mera ficção financeira? No entanto, o debate sobre as razões que impedem que o Brasil tenha mais racionalidade na constituição da sua repartição, digamos, administrativa, territorial, nunca são tocados. Quer dizer, Moreira, que o problema aí não é só que está havendo uma drenagem de verba, vamos dizer, ilegal nas prefeituras, mas a existência das prefeituras já é uma drenagem. É completamente absurdo. Por exemplo, há municípios no Paraná com 2.500 habitantes, que é mais ou menos a população de um conjunto residencial grande em São Paulo, assim, digamos. Os números, o Eduardo Janete da Fonseca, um economista de São Paulo, fez um estudo há muito tempo, mostrando que a maioria dos municípios vivem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, quer dizer, vivem da mesada que o governo federal lhes dá. E por que é que nós temos que ter todos esses municípios? Veja, os Estados Unidos, que têm o mesmo território continental que o Brasil, tem perto de 3 mil, lá chama-se comarca, né? Counties, aqui seria alguma coisa como condado. Eles têm 3 mil municípios, porque nós temos que ter 5.570. Quer dizer, o fato de que não se toca no assunto verdadeiro, criam-se municípios que são ficções, cada um tem que ter um prefeito, cada prefeitura tem que ter meia dúzia de secretários, tem que ter não sei quantos vereadores, se não me engano, são o número mínimo é 12 ou 13, e esta coisa toda custa uma enormidade sem que se possa realmente debater este fato em si. Ou seja, há um terreno sacrossanto dentro do qual não se adentra, e fica-se então debatendo se devia punir o prefeito que não cumpriu com suspensão dos direitos políticos, ou se obrigar o sujeito a pagar com o dinheiro dele. Tudo coisa romântica que nunca vai sair do zero. Quer dizer que mesmo que os 5 mil e tantos prefeitos fossem honestíssimos e cumprissem com toda a lei, ainda assim o Brasil estaria perdendo. Exatamente, não faz nenhum sentido, o sistema todo é ilógico. No entanto, a mídia faz um absoluto silêncio com relação a isso. Ninguém consegue pensar no problema verdadeiro. É esse tipo de debate que nós vamos fazer aqui, uma vez por mês, provavelmente, debatendo aquilo que aconteceu no mês anterior e que deve ser levado à reflexão dos senhores. Maravilha. E antes nós já respondemos... Voltando à visão econômica desse assunto, né? Quer dizer, a lei da responsabilidade fiscal diz o seguinte, que a prefeitura, o Estado, o governo federal não podem gastar mais do que X% da receita com
com pessoal e nem com endividamento. Mas nunca ninguém entra no mérito do tamanho da receita, porque você pode pegar eventualmente 100% do PIB para você por esse critério, né? Contanto que você não faça assim. Então, a maior ilusão de todas com relação a esse assunto é que quando houve a onda de privatizações, que começa com a Margaret Thatcher na década de 70 e 80 na Inglaterra, acredita-se que as privatizações são uma espécie de reconhecimento do fracasso da estatização. Então, na verdade, o mundo todo fica olhando para isso de modo otimista, e essa onda de privatização que segue a isso, que não é apenas brasileira, mas é mundial, ela seria a revelação, seria o símbolo de que agora, a partir de agora, então, haveria, o mundo se transformaria num mundo liberal, e chamou-se até isso de neoliberalismo, que não tem absolutamente nada a ver com liberalismo. Queria alertá-los, por favor, para que nós tivéssemos um cuidado imenso de jamais confundir a palavra liberalismo no sentido austríaco da palavra, dos grandes austríacos que criaram uma concepção de mundo liberal, do que se chama por aí de neoliberalismo. Neoliberalismo, na verdade, é uma maneira de o Estado moderno, com pretensões socializantes, deixar de interferir diretamente na atividade econômica e entregar esta atividade para os particulares que têm notoriamente mais competência de atuação do que ele, e em seguida expropriá-los via sistema tributário, via a quantidade de impactos de natureza expropriante é tão grande que até existe um chamado empresa socialmente responsável, que é mais um tipo de imposto. Quer dizer, na hora em que o Estado e os empresários desavisados e ingênuos saem por aí fazendo publicidade de seus programas sociais, todo o programa social de alguma empresa não passa, em última análise, de um imposto disfarçado. E pior do que o imposto disfarçado, é um imposto que obriga o sujeito a uma espécie de confissão de culpa. É uma espécie de, ali mais do que o imposto, é uma espécie de punição alternativa. É como você faz com alguém que cometeu um crime e manda ir lá limpar a rua. Pois as empresas, já que são tão culpadas assim, porque o sistema atual explora a sua pretensa culpa sobre os males do mundo, as empresas, para não serem mais punidas, então elas submetem apenas alternativas, que é essa história de empresa socialmente responsável, empresa cidadã. No fundo, são todos movimentos, são todos instrumentos e todos sintomas de uma coisa só, que é do aumento da socialização do sistema. E que as pessoas ingenuamente confundem com o neoliberalismo, achando que isso é a vitória do capitalismo sobre o socialismo, quando é justamente o contrário. Não é que não tenha previdência pública, mas a previdência pública sempre tem abordagens diferentes. Por exemplo, não sei se você se surpreenderia saber que nos Estados Unidos uma pessoa de classe média não tem acesso a nenhuma espécie de previdência pública. Você tem dois programas lá chamados Medicaid e Medicare, que são aplicáveis, num caso, a pessoas muito pobres, comprovadamente pobres, e no outro a pessoas muito idosas. Mas uma pessoa comum, como eu e você, provavelmente, não temos direito a chegar num lugar qualquer e sermos atendidos por uma espécie de SUS. Isso parece estranho para você? Pois é assim que é nos Estados Unidos. Só para dar uma ideia para você de quanto esse assunto é um assunto mais complexo do que nós imaginamos em princípio. Agora, de certo modo, essa conversa de previdência pública começa na Europa com a criação do welfare state, que é um sonho socialista inglês. Os ingleses, quando acharam que iam transformar o país num país socialista, na década de 60, quando houve uma sucessão de primeiros ministros socialistas, achavam que conseguiriam criar um Estado que seria tão capaz de cuidar dos cidadãos que seria até possível que o cidadão pudesse se eximir dos próprios tropeços e circunstâncias e complicações da própria condição humana. Quer dizer, na hora em que o Estado diz para você que todos os seus problemas e todas as suas mágoas podem ser resolvidas por ele, você está à frente a uma proposta absolutamente maliciosa. Quer dizer, no fundo, o que se quer fazer com você é comprar a sua subserviência total e completa.
Então, o sonho da Previdência Pública plenipotenciária, esse com que nós sonhamos, de modo geral, é um sonho que tem um preço político extraordinário e ele não é universal como se pensa. Quer dizer, ele é um componente dos países e dos momentos desses países em que há, de fato, um espírito socialista em vigor. Não adianta também me dizer que na Suécia as coisas funcionam muito bem, porque a Suécia só ficou assim depois que ficou rica. Então, esses países muito prósperos do mundo nórdico são países que têm uma assistência muito boa, porque são países ridiculamente pequenos. A Islândia, por exemplo, inteira tem 400 mil habitantes, que é o tamanho de um pedaço da cidade de Curitiba, ou das regionais de Curitiba. Você imagina um país com 400 mil habitantes? É um país que dá para você acarpetar inteiro, como é. Né? Você pega a Dinamarca é do tamanho da região metropolitana de Curitiba, um pouco maior, deve ter uns 4 milhões de habitantes. Então, se você tem países de 4 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes, muito homogêneos, países onde não há, por exemplo, crescimento demográfico importante, porque esse é outro fator que ninguém nunca lembra. Quer dizer, nós não tivemos nenhum cuidado em ter algum controle da quantidade de pessoas que vão nascendo. Você criou, então, uma situação absurdamente grande de clientela e você não tem os meios para resolver isso agora. E aí, então, ficamos acalentando sonhos socialistas de resolver os problemas da condição humana, quando, na verdade, existem experiências muito melhores, por exemplo, mesmo aqui na América Latina, você tem um sistema de previdência completamente privado, e por aí você compreende que há uma diferença entre uma obrigação de criar um sistema de previdência, que é imposta pelo poder público, e um sistema tutelado pelo poder público. Porque você deve sempre levar em consideração o seguinte: governo só entende do lado do gasto. Então o problema do governo é sempre gastar. E quem só pensa em como é que gasta, sempre pensa muito mal. Porque não tem nada mais fácil do que você gastar o dinheiro dos outros muito mal. Então é preciso compreender que não adianta você entregar o dinheiro tudo para o governo, porque seguramente esse montante usado no Brasil hoje para custear a Previdência Social é garantidamente extremamente mal utilizado. Então o problema não é você ficar discutindo ideologicamente se esse negócio faz sentido moral ou não, porque no fundo nós estamos falando aqui de mais prática. Será que deveria de fato ser assim? Esse tipo de debate é que nunca é trazido à tona em nenhuma discussão sobre esse assunto. E é esse debate que nós vamos trazer aqui nesses nossos programas. Maravilha. Bom, telespectadores.